Olá, gente, boa noite. Eu sou Tati Serafim, vocês já me conhecem aqui da programação da TV Sim, sou jornalista, apresentadora do programa Canal Salto Alto. E hoje estou aqui dando o ar da graça no bate-papo das 6, porque o assunto hoje é do meu universo, né? A gente vai falar sobre mulher, vamos falar sobre o empoderamento feminino. E eu convido vocês já a chegar, a ficar com a gente aqui, estamos ao vivo agora na TV Sim. Estou com uma bancada aqui recheada de mulheres, né? 3 convidadas que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Ao meu lado, Priscila Pimentel, que é publicitária. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Boa noite, Priscila. Do lado da Priscila está a Valéria Vieira, que é pedagoga. Boa noite, Valéria. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E vocês que estão nos assistindo, né? Fiquem aí, muito obrigada. Continue nos acompanhando, que tem muito assunto aqui pra gente tratar hoje sobre o universo feminino. Sim. E lá no fundo, Daiane Faé, que é especialista em inteligência emocional, que está aqui com a gente também. Boa noite, Daiane. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir, né, também e acrescentar naquilo que for preciso. Prazer estar com vocês. Que bom. Então, estamos aqui todas num bate-papo mesmo, né, no bate-papo das 6, ao vivo, para você que está nos acompanhando na TV Sim. Pode chegar, pode, né, sentar no sofá, que a gente tem muita coisa legal aqui para conversar. Como nós vamos falar sobre empoderamento feminino, eu começo, né, passando a bola para elas e para a gente explanar um pouquinho sobre isso. Temos aqui a Priscila, que é publicitária, está na área de comunicação. Priscila, como que você vê essa questão do empoderamento feminino, principalmente na internet? Você acha que as mulheres estão mais se valorizando mais, se empoderando mais ultimamente? O empoderamento, esse tema, empoderamento feminino, ele tem sido muito abordado. Porém, a gente percebe que algumas pessoas não sabem exatamente o que é o empoderamento. O empoderamento, seja de gênero, seja social, seja de idade. O empoderamento é você saber o valor que você tem, é você despertar o poder que tem dentro de você. Então, isso é o resumo de empoderamento. Empoderamento não significa que você precisa comprovar sempre o seu valor. Que você nem precisa se impor de uma forma, né, exagerada, de que as pessoas precisam te aceitar de qualquer forma. Exatamente. Não é isso, né? E na internet a gente vê muito isso, pessoas levantando muito a bandeira do empoderamento como se quisessem mostrar que são aquilo. O empoderamento é que você inspira as outras mulheres. Sim. Você mostra por meio da sua vivência, da sua experiência. Você encoraja outras pessoas. Até dentro das suas limitações, digamos. Exatamente. Assim, você se empodera de uma forma que você consegue lidar com os seus próprios desafios, né? Até porque não existe mulher maravilha, só na ficção. Com certeza, eu levanto essa bandeira. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu levanto essa bandeira, que eu tenho uma raiva de quem inventou essa coisa de que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, dar conta de tudo e ser 100% tudo, né, gente? Verdade. E Daiane, você que trabalha com essa parte emocional, assim, como que você vê esse empoderamento? É mais ou menos isso que a Priscila falou mesmo, que você enxerga? Exatamente, Tati, da mesma forma. Inclusive, conversando com ela, eu falei, Pri, eu não tenho assim, uma opinião muito formada sobre o empoderamento em si, porque eu trato mais da autoestima, que eu acho que equilibra, né? O empoderamento, ele é uma palavra forte, que dá uma ideia de superpoderes, né? Então, mas se a gente for pegar a analogia da autoestima, que é você estar bem consigo, que é você estar leve com você, que é você estar equilibrado, né, internamente, o empoderamento, ele pode te levar a uma vertente de você querer mostrar e expor isso externamente, mas dentro de você nada está resolvido, né? Então, eu trato sempre do equilíbrio emocional, assim, eu procuro buscar mais a tratativa da autoestima, que é interno, né, e o interno, ele automaticamente vai propagar. Então, o empoderamento é uma palavra forte, mas que não deixa de ser uma verdade. Quando a pessoa está bem com ela mesma, ela se empodera, ela fica mais segura, né? Não pode ser uma casca, né? Uma fantasia, né? Que você está mostrando uma coisa, mas por dentro não é aquilo exatamente que você sente. E, Valéria, dentro da educação, assim, você acha que hoje em dia os pais, a escola, está trabalhando mais essa questão da mulher ter o espaço dela? Penso que hoje mais do que nunca, né? Eu penso que nós temos exemplos muito bons, tanto virtualmente falando, quanto fisicamente também. E eu fico muito feliz de ver que as escolas têm tido essa preocupação,
né? E mesmo que sejam sementinhas que são plantadas ao longo dos anos, mas está chegando sim aos pais essa necessidade de se mostrar que não é super mãe, não é super, é uma pessoa normal. E a palavra que a Day disse, né, equilíbrio. Então eu penso que equilíbrio, aonde quer que a gente esteja, vai fazer toda a diferença. Sim. E só passando pro pessoal de casa, que nós estamos aqui reunidas não é à toa, né, para falar desse assunto, é porque amanhã a gente participa de um evento, o Up Talks, que é idealizado pela Priscila, e vai acontecer no Hotel Arezzo amanhã a partir das 14 horas. E o tema desse evento é justamente isso, né, a gente discutir essas questões relacionadas ao universo feminino. E cada uma aqui vai contar um pouco da sua vivência e falar da sua opinião também, né? Por isso que a gente veio aqui discutir esse assunto. Então, para você que está aí nos assistindo ao vivo aqui na TV Sim, hoje nós trouxemos esse tema, né, de empoderamento feminino justamente para poder a gente fazer um alerta para quem está nos assistindo, né? Quem não vai poder participar do evento, já se programar para ir para o próximo, né, Priscila? Com certeza, vão ter outros, essa é a primeira edição. Isso, é uma pincelada do que a gente vai tratar amanhã e já levantar uma questão para a gente possa vir aqui outras vezes discutir isso também, né? E Tati, eu fico pensando, né? Seja na área da psicologia, no jornalismo, na questão da publicidade, na educação, eu preciso acreditar. Eu, Sim. enquanto mulher, eu preciso acreditar no potencial que eu tenho e eu preciso conhecer também as minhas limitações. Sim, e aceitar que você tem limitações. Exatamente. Né? Eu acho que a grande dificuldade que eu vejo, pelo menos no meu Instagram, que querendo ou não, você acaba se tornando pública, né, de uma certa forma, e as pessoas confiam no que você fala. Sim. E acabam se abrindo. Então eu vejo muitas seguidoras minhas, às vezes meia-noite, 1h da manhã, me mandando mensagem desabafando. E às vezes eu fico, nossa, como que essas pessoas precisam, essas mulheres precisam que a gente fale certas coisas, né? Eu tinha muita vergonha, muito receio de entrar nesses assuntos mais polêmicos, né? Mas eu vejo que há uma necessidade muito grande das mulheres se encontrarem em outras mulheres. Que a gente sirva de exemplo, não porque o que eu esteja fazendo, esteja vivendo, seja 100% correto. Mas talvez o que eu estou vivendo de dificuldade na minha casa, no meu trabalho, na minha maternidade, que é o que eu abordo, talvez a outra mulher que está lá do outro lado está passando pela mesma situação e ela se toca. Opa, não, tô sozinha. Isso. Então eu posso lidar com isso dentro das minhas limitações, porque não é porque eu tô na TV, que eu tô na internet, que minha vida é perfeita, né? Então a gente eu tento trabalhar dessa forma de mostrar para elas que todo mundo tem dificuldade e a gente precisa aceitar que nós temos nossas dificuldades e a gente consegue ir além mesmo tendo essas dificuldades, né? Então acho que o empoderamento vem muito nisso, né? Uhum. Isso é fundamental, você tocar nesse ponto que no seu canal de divulgação, no Instagram, você busca mostrar a sua realidade, as suas dificuldades. Sim. O grande problema que a gente vê hoje nas mídias sociais, pesquisas apontam, tem dados que comprovam isso, é que a influência das mídias, especificamente do Instagram, na autoestima da mulher, é muito negativa. Por quê? Quando uma mulher olha uma foto, geralmente mulher procura mesmo conteúdo, procura estar informada, questão de moda, questão de estética e tudo mais. Quando ela segue um determinado perfil, por exemplo, temos algumas influencers em Linhares, até mesmo pessoas que não são, mas que distribuem conteúdos na alimentação, na parte de estética, maternidade. Quando essas pessoas acessam um tipo de conteúdo e aprendem alguma coisa, tem algo de bom para absorver, elas vão absorver. Do mesmo jeito que se aquele conteúdo for vazio, for uma inteira publicidade, ou for simplesmente algo superficial, a pessoa também vai absorver aquilo. Ou então se comparar com o que ela está vendo. E exatamente, é exatamente nesse ponto que eu ia falar. A pessoa vai absorver aquilo. Se aquela pessoa está mostrando uma vida fantasiosa,
aquela mulher que tá vendo, que trabalha o dia todo, que chega em casa, tem que cuidar dos filhos, O tem que cabelo tá cuidar do daquele marido, tamanho, olheira até, né? tem que cuidar da casa, não tem Sim. ninguém para fazer por ela, ela começa a se sentir uma fracassada, porque aquela outra mãe também trabalha e tá linda. É, e parece que dá conta de tudo, né? Perfeita, aquela isso Mulher mexe. Maravilha, né, que a gente tava falando. Isso mexe muito, então é preciso muito cuidado com o conteúdo que você tá disponibilizando para as pessoas, Sim. porque atrás dos likes tem pessoas. Sim, com certeza. Então são vidas. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado. É muito importante você ter essa preocupação de mostrar as suas fragilidades, não como uma estratégia, mas no intuito mesmo de ajudar essas pessoas. com Porque certeza. ajuda. Você sabe que ajuda Sim. justamente porque as pessoas te procuram para isso. Isso é fundamental. E antes eu tinha muita vergonha de gravar sem maquiagem, né? Do jeito que você acorda ali, fazer uma selfie, morria de vergonha. E eu comecei a perceber que elas estavam pedindo para que eu gravasse, Tati, grava sem make mesmo, do jeito que você tá, a gente quer ver como que é na realidade. Aí eu falo, gente, mas não sou nenhuma famosa nem nada. Mas elas se sentem próximas. E saber que você é daqui da cidade e que a sua realidade é mais próxima ainda da realidade delas, elas acabam se identificando. E agora eu não me importo mais se for para ajudar, e me ajuda também. Porque se eu vejo que tá empoderando outras mulheres, opa, eu tenho algo de bom para mostrar. E isso vai virando um ciclo, né? É igual essa tratativa de mostrar as fragilidades, é igual quando você fala que você é especialista em inteligência emocional, a pessoa olha assim, ela não tem problema, né? Sim, não tem fragilidade, não tem medo, não tem nada. Pelo contrário, né? Ao chegar até aqui, a gente estava conversando aqui nos bastidores, com eu e Pri, e eu passei, assim, 3 anos, né? Tudo que hoje eu trato dentro do programa que eu criei, que é o Cure a Menina, Desperte a Mulher, foi algo que eu vivi primeiro, né? Então, assim, muitas experiências que vão ser faladas amanhã lá, né, no tal, que são experiências que eu vivi e que primeiro eu resolvi dentro e eu fui buscar nas raízes as respostas, porque muita gente está buscando as respostas no adulto, mas que está lá na criança ainda, que ficou ferida, que ficou lá no passado, né? E aí as pessoas, elas, para não encarar a dor, né? Porque para você passar pelo processo de transformação é preciso você encarar a dor, mas para não encarar a dor as pessoas vão investir primeiro na fuga, né? Então é muito mais fácil você investir numa saída no final de semana do que investir numa terapia, né? Ou até investir no programa, né, Pri? Mas enfim, a investida na fuga ela é muito mais natural e comum e é mais reativo do que necessariamente investir na cura, investir no autoconhecimento, porque a autoestima se dá também pelo autoconhecimento. E no âmbito educacional, E eu vejo isso tão de pertinho, porque eu sou pedagoga numa escola de educação infantil, com crianças de 1 a 5 anos de idade, e eu sou professora também na Faceli, eu sou professora também, quer dizer, no terceiro grau, eu estou vendo ali adultos. E eu costumo dizer muito que aquela criança, e educação infantil é base, né? Educação infantil é base e criança é esponja. Absorve tudo. Né? É cimento fresco, aquilo que encosta. Então, muito do adulto que nós somos hoje, eu devo àquela criança. Sim. Então, eu preciso cuidar muito bem daquela criança, né? Aquela criança precisa se sentir muito amada, se sentir cuidada, protegida. Porque muitas vezes eu... encorajada, né? Desculpa te interromper, mas encorajada também, né? Porque hoje, quando eu percebo alguns comportamentos de alguns alunos lá no colegiado, em pleno ensino superior, eu fico muito preocupada. E eu sinto, assim, que faltam coisas que não foram desenvolvidas. E hoje eu vejo a seriedade que é trabalhar numa educação infantil. Como que isso é importante. Quando você falou do tema, eu falei, gente, eu estou me vendo lá na escola de educação infantil e eu estou me vendo lá na faculdade. Então, quer dizer, são 2 extremos onde, de certa forma, são muito ligados. Ô Valéria, você falando, eu lembro de você, eu conheço você, não sei nem se você lembra, mas eu conheço você há muitos anos, já trabalhei na faculdade, muitos anos atrás, e a gente sempre se topando por ali, né? E eu sempre vi uma pessoa muito alegre,
até no jeito de se vestir, no jeito de se comunicar. Mas a Valéria também tem os seus traumas, as suas dificuldades. Como que você lidar com isso? Principalmente você que está todo momento ali com crianças ou com adultos, que cada um tem uma realidade totalmente diferente, né? Como que é lidar com isso? Ser você e ainda lidar com as pessoas. É muito interessante porque todos os dias eu escolho sorrir. Todos os dias eu escolho o humor. E isso me ajuda muito, né? Então, mesmo muitas vezes o pau tá quebrando em casa, tem conta para pagar, mas espera aí, não vou me deixar abater. Eu tenho um monte de pequenininho que precisa do abraço, do aconchego da tia Valéria, né? Eu preciso, agora, eu consigo ser eu, a chorar quando eu tenho que chorar, gritar quando eu tenho que gritar, porque afinal de contas, né, a gente não é infalível, mas a opção que eu fiz foi justamente essa, de levar algumas, entre aspas, tragédias que aconteceram comigo, hoje com humor. Então, muita coisa que eu passei e eu consegui sobreviver muito bem. E eu vejo como humor, como sorrir, como tá a escolha de estar bem, de sorrir, de brincar, como que isso ajudou. E cura quem está perto de você, né? Porque o sorriso acaba curando a alegria, né? Contagia, né? Isso aí, é verdade. Bom, para quem está chegando aqui agora na TV Cineares, estamos ao vivo no programa Bate-Papo das 6. Para quem não me conhece, sou apresentadora do programa Canal Salto Alto. Estamos invadindo aqui a área dos homens, né? Botando a mulherada para falar. E o tema de hoje, para quem está acompanhando, empoderamento feminino. Estamos recebendo vários profissionais aqui para a gente debater esse tema. E eu queria deixar o número do WhatsApp aqui da TV, que é o 99622 4547. Quem quiser mandar pergunta para mim ou para as meninas, podem enviar, que a gente responde aqui dentro do tempo que der. E também mandar um alô, estamos ao vivo, né? Queremos mandar um alô, já tem gente que me acompanha no programa Canal Salto Alto e também adora aqui o Bate-Papo das 6 em vários temas que a gente traz aqui. É a Laís Roque e a Ellen Sofia, que são moradoras lá do Planalto. Um grande abraço para todos os moradores do Planalto que estão nos acompanhando. E continuando aqui o nosso bate-papo sobre empoderamento feminino. Na verdade, vamos continuar depois do intervalo? Vamos, né? Vamos chamar um breakzinho pra gente respirar um pouquinho, pra dar tempo do pessoal de casa também mandar a sua pergunta e a gente passar aqui para as nossas profissionais. Pode ser perguntas mais pessoais também, porque afinal de contas, todas nós temos uma história de vida aqui que talvez possa contribuir com a sua. Fique ligadinho que o Bate-Papo das 6 volta daqui a pouco. Boa noite, já estamos de volta com o Bate-Papo das 6 ao vivo aqui na TV Sim Linhares. Me falaram que tem imagens ao vivo do trânsito de Linhares. Temos aí imagens? Estamos com imagens ao vivo do trânsito na BR, aqui próximo da TV. Trânsito fluindo, bastante movimento, o pessoal voltando para casa, indo para faculdade. Sexta-feira, né? Indo para casa assistir o programa, né? Assistir o programa, acompanhar a gente. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Bate-Papo das 6, mostrando nossas imagens ao vivo aí para mostrar que nós estamos ao vivo aqui, TV Sim, agora com esse programa diário, né? Muito bom, sempre trazendo assuntos relevantes. E hoje, trazendo essa mulherada aqui para poder falar sobre empoderamento feminino, autoestima. E aqui a gente recebeu uma pergunta de uma telespectadora, ou telespectador não quis se manifestar, se identificar, perguntando se nós somos feministas, o que a gente pensa sobre o assunto. É um assunto muito amplo, né? Primeiro, obrigada pela participação, né? Sinal que o pessoal está acompanhando, interagindo com a gente. Eu até deixei o número do WhatsApp aqui da TV para quem quiser mandar as perguntas pra gente. Vou até repetir, é o 996224547. Você que quer enviar alguma pergunta pra gente a respeito das áreas, né, das profissionais que estão aqui, ou até mesmo alguma pergunta mais pessoal. E com relação aos feministas, né, quem é feminista, a gente chegou num comum acordo aqui que a gente
luta pela igualdade, né, gente, de todas as formas, assim, e como é um assunto amplo, daria até para montar uma bancada dessa aqui falando sobre isso, né, fica até a sugestão para os produtores daqui da TV, e de repente alguém que é representante de um grupo desse, né, feminista, pode até ser convidado para estar aqui ou se manifestar para poder vir aqui e contar pra gente, explicar melhor como que funciona esse movimento, tirar dúvidas, né, é um assunto muito bacana e que pode ser amplamente discutido aqui também, né? Eu penso que é um assunto que merece realmente uma conversa maior, um envolvimento maior. Posicionamento, né, dos dois lados, quem é a favor, quem é contra, como que é o trabalho, né? Sim. Dessas pessoas que estão à frente desse movimento. O que acho que é muito fato, válido, né? Ser feminista. Isso, porque gera dúvida, né? Gera muita dúvida. Mas muito obrigada pela participação e estamos recebendo as perguntas de vocês. E voltando aqui ao nosso assunto, vamos falar de autoestima agora? Que acho que faz parte ali do empoderamento, mas Daiane estava falando que a autoestima vai muito além do que é mostrar ali, né? É aquele conhecimento mesmo de nós mesmos, de aceitação. Como que é, Daiane? A autoestima, toda vez que eu vou falar da autoestima, pra gente entender melhor o que é, até o conceito, né? Conceituar é bom. Eu separo a palavra auto do estima. O auto é aquilo, é a própria percepção, é uma autopercepção, é como você se percebe. Estima é o quanto você se respeita, né? O quanto você realmente se estima e o quanto você se olha e se olha bem. Então a autoestima, ela realmente vai além daquilo que você mostra e daquilo que você externaliza, é quanto você realmente se valoriza internamente. E aí a gente entra e debate naqueles mesmos assuntos. É você entender que você também tem limitações e a maioria das pessoas tende muito mais para as limitações do que conhecer as próprias potencialidades, né? Então a autoestima é você estar mais perto do teu potencial, é você estar mais próxima daquilo que você é, da tua essência, né? Às vezes a gente se depara com algumas pessoas no dia a dia, algumas pessoas que a gente olha e acha que são pessoas complicadas, mas quando você vai ver nas camadas, pelas camadas, né? É uma pessoa doce, é uma pessoa que só está ali em busca de ajuda. Então a autoestima é um assunto que eu diria até muito amplo e complexo, mas a autoestima ela tem vários pilares. Tem o pilar do autoconhecimento, tem o pilar do senso de propósito, né? As mulheres, nós como mulheres, todo ser humano, na verdade, ele tem uma necessidade de ter um senso de propósito. Por que eu existo? Para que eu tô aqui? Por que eu tô neste mundo, né? Então, assim, a gente recebe perguntas na minha rede social de mulheres que se sentem vazias, que têm maridos que trabalham fora, elas não trabalham, são domésticas, mas por amor deles mesmo, assim, de dar a oportunidade delas cuidarem dos filhos, mas que elas se sentem vazias, mesmo com todo esse cuidado, porque falta nelas um senso de propósito, um senso de existência, do para o que eu sirvo, qual o meu potencial. Então a autoestima tem a ver com o autoconhecimento, né, com o conhecer como você funciona, conhecer como você funciona nas suas emoções, entender que emoções não são coisas negativas, que hoje a gente fala muito em desequilíbrio emocional, mas as emoções elas são nossas amigas, né, até as mais negativas que a gente considera negativa, a raiva, o medo, tudo isso também pode ser positivo e pode ser usado a nosso favor, né? Algo que a gente vai tratar um pouco mais a fundo amanhã. Né? E Priscila, dentro da comunicação, a autoestima tá bem ligada, né? Igual no bloco anterior você estava falando, com essa percepção essa comparação que as mulheres fazem hoje na internet com o Instagram de uma foto que uma posta. Acho que acaba influenciando muito essa parte da autoestima, né, na área da comunicação, né? Como que você vê, você que trabalha, lida com a comunicação, a internet diretamente? O grande problema da autoestima relacionado às mídias sociais é que as pessoas veem um padrão, é ditado um padrão. Por mais que hoje tenha levantar essa bandeira, que não tem problema o padrão do seu corpo, do cabelo, que você é livre para você fazer o que quiser, isso acaba sendo mais um discurso do que de fato uma realidade. Ainda poucos perfis no Instagram realmente de fato mostram isso, mas na maioria o que a gente vê, por exemplo, é fitness. Então, a mulher pode entrar no perfil e ver aquela mulher linda lá, tá com aquele corpo escultural, com aquele padrão que é dito, que é muito bonito, e ela começa a se frustrar.
Porque ela Por que, que eu não tenho? Por que, que eu não consigo? Porque ela está seguindo uma alimentação balanceada, ela está fazendo uma atividade física, mas por que, que ela não está com aquele corpo? Por que, que ela não está com aquele resultado? Ela não para pensar que aquilo ali pode ter um tratamento estético por trás, que pode ter tido algum tipo de intervenção cirúrgica antes de chegar naquele resultado. Ou mesmo se não tiver, o corpo é o corpo da outra pessoa, né? Acho que a gente tem muita mania de se comparar com o outro, né? Quando na verdade a gente poderia estar se comparando com a gente mesmo. Ó, quem eu era há alguns dias atrás, quem eu sou hoje, em quem eu posso me transformar. Acho que as pessoas ficam muito ligadas nisso. Porque, assim, desculpa te interromper. Eu não vejo, Tati, minha opinião, eu não vejo errado a pessoa se cuidar. Eu acho, assim, que a pessoa, a mulher merece se sentir bem, né? Claro. Mas eu acho que tudo é o equilíbrio que Daiane tinha falado. E essa questão, tudo bem a outra pessoa ter aquele corpo lindo, maravilhoso, sem nenhuma celulite. Mesmo que seja por intervenção cirúrgica. Mas o problema, se eu não tenho, se eu não consigo, ou se eu não, né, se eu tô tentando e não tô conseguindo, eu tenho minha realidade que é diferente, né? O grande problema não está naquela postagem. Está na pessoa que está vendo. Tá recebendo. Então, a pessoa está recebendo aquele conteúdo, ela pode estar com algum desequilíbrio emocional. Ela pode estar sofrendo de depressão, ela pode estar com uma baixa autoestima, ela pode estar com algum problema no relacionamento. Então, aquela postagem pode influenciar negativamente de alguma forma. Então, o cuidado que a pessoa que está postando precisa ter, já que ela está colocando algo público em uma rede social, é sempre deixar claro que aquilo ali é ela. Independente de estar tendo algo estético por trás ou não, colocar uma frase de apoio no final de que você pode conseguir, é aos poucos, não precisa ser imediato, não é uma coisa que acontece milagrosamente, que você é bonita, que você é especial, que você é você. Sim. Assim, você é especial como você é. Então não tem um padrão. Eu sou muito mais feliz hoje que eu sou magra do que antes, quando eu não era. Tá, mas aí o problema não tá no corpo, né? Tá dentro. Sim. É de dentro para fora. Sim, com certeza. Então isso que precisa ser passado para as pessoas, não é o padrão do corpo. Isso passa pelos filtros, né? Na verdade, quando você olha para uma tela e que você vê uma rede social, em que você vê uma imagem ou você vê uma foto, algo, passa pelos seus filtros mentais, pelas tuas crenças, né? Pela forma como você olha aquilo. Como é que é a tua crença de mundo? Eu acredito que dinheiro não é para mim. Então, logo, eu acho que ter um corpo escultural não é para mim, porque eu não vou ter dinheiro para investir em academia. Nunca vou poder. Então a crença da pessoa vai limitar ela a achar que ela não pode ter aquele corpo por ela achar que envolve dinheiro e tá relacionada à crença. Então por isso que eu sempre incentivo muito as meninas, né, quando elas vão em sessões comigo, a olhar nas camadas, né? Porque o primeiro momento a gente quer olhar com o olhar do adulto, mas se a gente for filtrar, for lá naquela base que a gente estava falando, dos teus filtros que você recebeu lá na tua infância, sobre as crenças que você recebeu, sobre a forma como tua mãe e teu pai acredita, os adultos que você cresceu, as influências que você teve na tua infância, formaram tuas crenças. Então esse autoconhecimento emocional, né, que vai levar você a interpretar uma imagem de uma forma positiva ou negativa, porque você vai ver uma pessoa que vai olhar uma imagem dessa e vai se motivar, né, em querer também olhar aquilo de uma forma positiva. Mas vai ter as pessoas que ainda não se conhecem e vão ser só reativas, e a reação pode ser sempre negativa. Valéria, você lidar com muita mulher lá na faculdade, Sim. né? Como que é o bate-papo entre elas, assim? Você vê que surgem muitos desses assuntos? Fulana postou uma foto assim, fulana tem isso porque tem dinheiro. Rola esses conversinhas na hora de intervalo, bate-papo. Com certeza. E o bacana de conversar, e sempre que eu tô ali nesse meio, eu procuro passar que todos os dias a gente tem oportunidade de se desconstruir de algumas coisas, né? Então, muitas vezes eu entro com uma brincadeira, com uma piada. Que isso, gente? Já viram algum avião sem ter um pneuzinho, né? E por aí vai, sabe? Eu sou dessas mesmo. Te faz feliz? Você tá bem assim? Não. Então você vai procurar. Isso que eu Você falo. procura. Isso Agora, que eu se você tá falo. bem assim, gente, mas o outro, não. O outro precisa
não te complementar. Eu falo muito isso. Eu já sou inteira, eu já sou completa. Isso mesmo. Né? Eu quero alguém que venha somar comigo. E principalmente nessas questões de relacionamento, existe uma cobrança muito grande. Sim. Né? Então elas estão sendo casadas ou não casadas, ou de namorado, tal. E eu procuro sempre fazer com que elas reflitam. Presta atenção, em primeiro lugar é você. Sim, com certeza. Você tá bem assim? Você se sente feliz assim? Quando fala esse eu já sei que alguma coisa precisa mudar. E para mudar, eu preciso dar esse passo, né? Agora, o bacana é a gente ter essa possibilidade, as oportunidades de se desconstruir de alguns conceitos que a gente trouxe e que, na maioria das vezes, não nos fazem bem. E em alguns momentos eu até admiro os homens, né? Mas depois que casa, principalmente, né? E deixa a barriguinha, fica tranquilo. Não, a mulher tem aquela coisa, né? De estar sempre ali, né? Com a barriguinha seca, tá mesmo tendo filho, mesmo não tendo tempo de ir pra academia. Existe uma cobrança maior, eu acho que pro lado da mulher. E não todos, é lógico, mas boa parte dos homens, eles levam mais tranquilamente essa questão, né? Eu acho que nessa parte eles acabam lidando melhor com essa situação, né? E a Priscila, na hora que estava comentando aqui sobre a questão das redes sociais, me fez lembrar um post da Rafa Brites, que era jornalista da Globo. Ela pediu demissão e ela fez, depois que ela teve bebê, logo depois que ela teve bebê, ela fez a capa da revista Informa, se eu não me engano, acho que é essa revista, com um bebê no colo e aquela barriga trincada, chapada, né? Então, ela, naquele momento, ela estava achando aquilo muito legal, né? Logo depois da gestação, ela apareceu com a barriga daquela. Só que depois que ela começou a trabalhar mais o desenvolvimento pessoal dela, trabalhar essa parte, né, de emocional mesmo, Daiane, ela postou nas redes sociais dela que hoje ela sente vergonha por ela ter feito aquilo. Ela pediu desculpas, porque quantas mães ela deixou infeliz naquele momento? Porque o corpo da gente muda muito depois da gestação, né? Quem é mãe sabe, não é a mesma coisa. Algumas têm, né, a sorte de voltar ao peso mais rápido, outras não. Outras ganham muito peso, não conseguem. Então, acho assim que tem muita gente que não tá nem aí, mas acho que tem muita gente começando a ver essa necessidade, né, de estar trabalhando isso com quem tá acompanhando eles, né? Eu acredito que isso é essencial, seja na mídia social, seja na vida real. Isso que a Valéria falou, de ouvir as meninas conversando e entrar no meio, falar do pneuzinho do avião, isso é muito importante. Não por mulher ter que ajudar a mulher. Antes de sermos mulheres, somos seres humanos. Sim, com certeza. Então, somos seres dotados de emoção. A gente nunca sabe o que o outro está sentindo. Então, se uma pessoa vira pra você e fala, eu tô me sentindo um pouquinho gordinho, eu não tô gostando do jeito que eu tô, se você concordar com aquela pessoa e falar, realmente você não tá, você não sabe o sofrimento que tá causando naquela pessoa. Aquilo pode ser um estopim, por exemplo, agora a gente tá no Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio, para aquela pessoa cometer uma loucura, para aquela pessoa tentar se matar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que fala, com o que posta e com o que a gente está demonstrando para o outro que está do lado, porque a gente pode estar, sem querer, prejudicando muito a vida do outro. Então, é fundamental que a gente se apoie, tanto mulher como homens, que a gente se apoie mesmo, que a gente enxergue o ser humano que está ali. Falando sempre, se você tem alguma crítica, alguma coisa para falar com uma pessoa, ok, não tem problema, você não tem que estar sendo sempre condizente com ela. Você pode falar que, olha, Tati, eu acho que você está indo por esse caminho, não está muito legal, mas eu posso te ajudar. Olha, eu pensei em você fazer assim, 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 o que você acha? Eu posso te ajudar? Ao invés de criticar, propor uma ajuda, né? Ao invés de falar, você realmente, geralmente, homens, né, tem jeito mais assim, você tá assim, você tá não sei o quê, cuida mais disso, cuida mais daquilo, né? Tem alguns eles homens cobram que da gente, né? Mas eles... Tem alguns homens que fazem assim, né? Que tem esse não cuidado. Nas palavras, principalmente, com as palavras. Né? São mais soltos. São mais soltos. E a gente, como mulheres, né? Nós somos mais sensíveis. Sim. E essa sensibilidade, ela pode ser trabalhada de uma maneira que ela seja usada ao nosso favor. Então, tudo depende de como a gente vai externalizar isso. A gente não pode impedir que as coisas nos alcancem.
Mas a gente pode escolher como que a gente vai lidar com isso. Sim, com certeza. Como a Valéria falou, a gente não pode paralisar. Ela escolhe a cada dia, Sim. Ser com os feliz, problemas que ela teve, sorrir. ser feliz. Cada uma aqui tem uma história de vida. E cada uma aqui e cada uma em casa tem escolha. A gente sempre tem escolha. Então, a cada manhã é uma nova manhã. Sim. Então, o que a gente vai fazer com esse dia? Isso é fundamental. E a gente falou muito aqui essa questão da perda de peso. Porque eu tô um pouco mais cheinho, tô assim. Mas tem aqueles que são magrinhos também, Exatamente. que não estão felizes assim. Sim, com certeza. Né? Mas a gente, parece que culturalmente, é sempre aquele que está sobrepeso que precisa emagrecer. E eu percebo que, não sei todos, mas boa parte das pessoas que eu conheço que buscam esse corpo perfeito, às vezes não estão buscando uma aprovação, sempre uma aprovação do outro, e nunca vai se sentir satisfeita. Né? Pode estar lá 0% de gordura e nunca vai estar satisfeita, porque ela não está querendo agradar ela, está querendo agradar outras pessoas, buscando curtidas, buscando elogios. Mas isso a gente tem que lembrar, né, Daiane? Você fala com mais propriedade do que eu, que um elogio é passageiro. Você tem que acreditar realmente que aquele elogio seja verdade, né? Essa questão da autoestima, é interessante vocês falarem isso. A questão da autoestima, assim, não é a gente tem que quebrar o tabu de achar que a pessoa tem ou não tem autoestima. A autoestima é uma escolha diária, é isso mesmo. Eu escolho ser melhor do que ontem, eu escolho me comparar comigo mesmo. Então, a autoestima é uma escolha, é uma coisa que você vai construindo diariamente, não é uma coisa que você tem ou não tem. A gente precisa quebrar esse tabu, é uma coisa que você constrói mesmo, né? E essa questão do que você falou até da moça, da gravidez, né? Sim. Do quanto a gravidez mexe com a mulher. Em palestras, quando eu vou falar sobre autoestima, eu sempre começo trazendo a origem da questão da baixa autoestima, né? Que é o que a gente tem falado muito sobre a questão de quantas mulheres têm tido baixa autoestima. A primeira e maior origem da baixa autoestima, ela começa na gestação, né? Como a Valéria bem pontuou, a criança ela é uma esponja e ela já é uma esponja desde a barriga da mãe, né? Então e elas estão conectadas ali, né? Durante os 9 meses. Então a criança ela já está absorvendo essas emoções da mãe como fortes mensagens de rejeição, né? Porque o bebê ele não tem cérebro racional, né? Ele tem emoção, ele é pura emoção, então ele absorve as emoções da mãe pela preocupação com o corpo ou pela preocupação de como o marido vai olhar, se o marido vai desejar ela do mesmo jeito ou não. Esse bebê ele vai absorvendo isso e vai interpretando, né? Como forte mensagem de rejeição. Então, como é que eu vou me sentir amado se quem deveria me amar me rejeitou? Né? Então, nós adultos, a gente já vai crescendo com essa necessidade de se sentir amado. Então, quando eu vou para um público falar, né, as pessoas têm um pavor. Existe uma estatística que diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, né? Porque elas vão se expor, né? Elas vão expor o medo, a vida delas ali para um público. Mas é pelo medo de ser rejeitadas. As pessoas querem se sentir aceitas. No fundo, todos nós queremos nos sentir amados. Sim. O amor é o que move. Olha, o papo tá rendendo, né? A gente achou que 1 hora era muito, mas a gente tá rendendo aqui o papo. E pro próximo bloco, vou chamar o intervalinho agora, pro próximo bloco eu queria entrar num assunto mais polêmico, a questão da violência doméstica, que entra também nessa parte de autoestima, empoderamento, né? E você que está nos assistindo, estamos ao vivo aqui na TV Sim, falando hoje sobre empoderamento feminino, né? Esses assuntos que a gente aborda dentro do universo feminino. Se você quiser mandar a sua pergunta, envie pra gente. O WhatsApp é 996224547 que a gente vai responder. Daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta com o Bate-Papo das 6, hoje trazendo várias mulheres aqui para discutir, né, falar um pouquinho sobre o empoderamento feminino, autoestima. E no bloco anterior eu puxei, né, o assunto da questão da violência doméstica. Daiane, você que trabalha muito com isso, nessa questão emocional, a baixa autoestima acaba influenciando também por conta de relacionamentos, né? Existem pessoas que acabam se prendendo em relações
porque buscam essa estabilidade emocional em outra pessoa, né? Como que funciona isso? Você tem isso em vida, né? Eu falo em vida mesmo, porque assim, cada pessoa é um mundo diferente, é subjetivo. A gente não pode falar de cada um, de que a mulher que é culpada por ela estar se submetendo a isso. Nossa, que mulher ridícula. Não é criticar. Eu falo sobre vivência mesmo, porque hoje eu promovo esse programa, Cure a Menina, Desperte a Mulher, por algo que fui curada. Então, eu era uma mulher dependente emocionalmente, eu achava que para ser feliz eu precisava de ter um parceiro, eu precisava de estar dentro de uma relação. E quando eu fui buscar nas raízes, que é aí que eu motivo sempre as pessoas, vai nas raízes, vai buscar lá na raiz qual é o motivo dessa dependência, né? Qual é o gatilho dessa dependência que me fez me submeter a várias relações abusivas no período da minha vida. E quando eu fui buscar na raiz, o que me levava a ser dependente emocionalmente de uma relação? Era a falta da paternidade. Então, a presença da figura masculina, paterna, do pai, na minha infância, me levou a buscar essa segurança dentro dos relacionamentos. Então, eu não buscava um parceiro, eu buscava um pai. Então, essa e você acabava aceitando exatamente, coisas, né? Por achar por sentir essa necessidade. Qual é a tratativa do filho? Eu preciso me submeter ao meu pai. Meu pai é a figura de respeito. Por mais que meu pai seja o que for, é meu pai. E aí, quando você vai... Isso é tudo inconsciente, né, gente? É claro que não é uma coisa que a mulher vai... Como eu vivi dentro de relacionamento, não era consciente pra mim. Era tudo de forma inconsciente. Que ficou registrado lá na infância. Mas você tá dentro de relacionamento, você olha o homem não como parceiro e olha como pai. A depender da forma que ele te tratar, você vai achar que você deve esse respeito, né? Porque na tua imagem inconsciente é um pai que você está buscando. Eu não estou falando que isso é uma regra, que esse gatilho é para todos, mas na maioria das vezes é por causa da falta da paternidade. E lá na escola, Valéria, eu ia falar, porque isso acaba refletindo dentro da sala de aula. Aí você falou que trabalha com as crianças, né? Sim. Às vezes a falta de um pai, uma família desestruturada. Muito. Nossa, isso é o que mais acontece. E eu percebo que existem muitas mães que são mães dos meus pequenininhos, que vivem diariamente dentro de um relacionamento abusivo, mas elas sabem, algumas não sabem. Tá? É muito interessante que, às vezes, aquela mulher, ela não se dá conta de que ela está sendo abusada. Não se dá conta. Mas algumas, e aí vou repetir o que você disse, cada mulher é um universo, é um mundo. Né? Então, a gente não sabe a dor, a gente não sabe... E todos os dias, e vem aquela palavra... sensibilidade, porque eu tenho, enquanto mães de crianças que eu lido no dia a dia, eu tenho alunas, muitas vezes dentro da nossa própria família, dentro da nossa rua, dentro da igreja. Então, a gente precisa lembrar que a gente precisa ter desenvolver esse olhar de sensibilidade. Com as outras mulheres. Exatamente, porque às vezes estão bem próximas a nós, estão sinalizando o tempo inteiro, e a gente não está percebendo. Não que a gente tenha essa obrigação, mas espera aí, olha só, né? Olha onde é que nós estamos hoje, olha onde é que nós estaremos amanhã, falando para um público. Então, eu penso que a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu tenho essa responsabilidade também. Né? E a partir do momento que eu me sinto, que eu me sinto responsável pelo bem-estar do outro, eu preciso de alguma forma ajudar. Sim. E seja com um abraço, seja com uma palavra, seja, olha, vou estar aqui, seja com silêncio, né? Sim. Porque muitas vezes o silêncio também, mas todos os dias, agora quantos relacionamentos, né, abusivos devem estar acontecendo? Né? E fica até um sinal de alerta para as mulheres que estão, desculpa te cortar, Valéria, para as mulheres que estão nos assistindo agora, que se identificam em estar em um relacionamento abusivo, que possa procurar ajuda, né? De repente uma amiga, de repente uma profissional, né, da área de psicologia, outra área, que possa se sentir segura em estar desabafando e abrindo isso, né? Porque às vezes ela não se dá conta, ela tem medo e fica ali travada né? E não é vergonhoso. E não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Sabe? Vergonhoso, não eu acho que você saber
e continuar daquele jeito, né? E não procurar buscar uma ajuda, uma orientação e se desenvolver de Esse é o outra primeiro forma. passo. O primeiro passo da cura é quebrar o silêncio. Você não cura se você não quebra o silêncio. Você não vai para uma terapia para ficar em silêncio. Você precisa quebrar esse silêncio para começar o processo de cura, porque é libertador quando você coloca para fora. Mas é claro, a escolha de um profissional que você confia, ou desabafar com alguém que você confia, né? Porque Não é desabafar com qualquer pessoa, né? qualquer Zênio? pessoa, Porque às vezes é até pior. né? Porque se você vai desabafar com uma pessoa que é ferida, ela vai acabar te ferindo, Com né? certeza. Então, E você precisa compreender, a gente falou muito de relacionamentos abusivos, mas o que é um relacionamento abusivo? Sim. Então tem muitas mulheres que não sabem o que é isso. Então você começa um Acha relacionamento... que é só violência física, né? E é Não muito é só além. isso. A violência psicológica é muito grande. Então, existem casos de violência psicológica que o homem não encosta na mulher, mas ele Fere da mesma ele fere forma. tanto aquela mulher que aquela mulher começa a se ferir. Existem casos de automutilação, de pessoas, de mulheres que se ferem porque estão tão magoadas, se sentem tão mal da forma que o companheiro a trata. E inícios de relacionamento na adolescência, é muito comum a gente ver relacionamentos abusivos, a gente achar incrível, a gente é maravilhoso, que bonitinho, ele tá com ciúme, ele tá me protegendo, ele começa a controlar a sua roupa, ele começa a controlar o seu cabelo, ele começa a controlar onde você vai, com quem você vai. Então, se você vai sair com a sua família, que horas você vai, que horas você vai voltar. Eu não quero que você vá com sua mãe em tal lugar, eu não quero que você converse com fulano. Então, esse tipo de relacionamento que começa na adolescência, que a gente acha bonitinho, isso vai virando uma bola de neve, até virar realmente o início de uma palavra maldita, de uma agressão física. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E pra gente ir já começando a fechar esse assunto, né? Você me fez o convite para participar do evento amanhã, o Pitalks, que acontece no Hotel Arezo, às 14 horas. Nós todas estaremos lá, né? Mas você me disse que me convidou porque vê eu levantar uma bandeira da questão de nós mulheres termos uma independência financeira, né? Até para mostrar como que eu consigo lidar com a maternidade e a carreira ao mesmo tempo, que é bem difícil, não são todas as mulheres que conseguem, né? Porque cada uma tem uma realidade, né? Exatamente. Você que é idealizadora do evento amanhã, que vai acontecer amanhã, você acredita que essa independência financeira pode ser uma forma da gente estar se libertando desses relacionamentos abusivos? Com certeza. A dependência financeira É o que mais faz prende. você ficar suscetível como refém daquilo. Então você só vai para um salão fazer o cabelo, você vai fazer a unha, você vai comprar uma roupa. Se o seu marido te der um dinheiro, então, consequentemente, vai ser o gosto dele. Eu tô pagando para você, por que você não vai usar o que eu quero? Então, quando você tem uma independência financeira, claro, você vai assumir as contas junto com o seu esposo, né? Vocês vão ver, mas você vai ter também o dinheiro para você investir em você, para você cuidar de você. Então, eu concordo plenamente. A gente não tá aqui dizendo, gente, que todos os homens que são os Claro que não, mantenedores da família, né, que quem mantém a casa, que são abusivos, não é isso, né? A gente tá falando em questão de mulheres que acabam se sujeitando a determinadas situações porque estão presas ali financeiramente. Às vezes tem filhos, aí se preocupa com os filhos e tem toda aquela Tem questão. uma vontade de comprar alguma coisa, mas não compra porque depende às do vezes, marido. a questão financeira, muitas vezes, é fator decisivo para um casamento, né? Sim. Às vezes a pessoa está em dificuldade financeira, vão dividir a vida que fica mais fácil, né? Então, um motivo que deveria ser o correto, que é o amor, que é o cuidado, que é o zelo, que é Sim. o que deveria ser, acaba pendendo para o lado errado, que é a vida financeira. Então, minha vida está mal resolvida, eu vou me juntar, vou casar, e aí acaba antecipando, pulando etapas, né? De você conhecer o parceiro antes de realmente unir a sua vida a ele. E é uma questão realmente muito importante, a independência financeira, você estar bem resolvido financeiramente é um dos pilares, né? Sim, você claro. também. E, nosso tempo já tá acabando, né, gente? Eu acho que esse assunto de questão de violência doméstica é um assunto amplo, como a questão do feminismo, né, que a gente tinha colocado aqui, e gera talvez até um novo programa pra gente debater aqui, né? Eu queria agradecer primeiramente a todas vocês, falar pro pessoal de casa que tá nos assistindo, né, que nós estaremos reunidas amanhã novamente no evento, né, que a Priscila é idealizadora, o Optalks, né, nós estaremos lá falando sobre esses assuntos e contando um pouquinho da nossa história também, né, Priscila?
O evento já está fechado, não tem como se inscrever para amanhã mais, né? Participar amanhã. Mas a gente quis trazer aqui porque vai ter outras edições. Como é que vai ser, Priscila? A próxima edição do Uptalks vai ser ainda esse ano. Então, já tá no planejamento, vai ser ainda esse ano, já tem também as palestrantes, vocês também estarão lá com a gente, vai ser bem legal. A gente vai falar muito sobre a saúde feminina, a gente vai falar também sobre saúde emocional. Então, vai ser algo realmente muito primordial. Gente, é primordial. Se você cuida do seu corpo e você não cuida da sua mente, não conversa. Sim, com então certeza. Você precisa dos dois. Esse primeiro evento, eu justamente pensei em vocês, a Tati, por cuidar da carreira e da maternidade, a Valéria, que é uma pessoa assim de luz, eu acho que é a pessoa mais alta astral que eu conheço da minha vida. Então não estaria de fora. A Daiane Faé, que eu sou realmente fã dela, eu gosto muito dela, uma pessoa, um doce de pessoa, é um amor. Ela realmente lida muito bem com essa parte emocional, ela tem experiências que são incríveis, que ela vai relatar lá. Então, esse primeiro evento, eu escolhi esse tema Sou Mais Eu, justamente para mostrar que você não precisa se inspirar no sentido de querer a vida de outra pessoa. Você é você. Você pode fazer a sua própria história. Você precisa olhar para você e se admirar. E se estimar antes de qualquer uma outra pessoa, porque quando a gente se ama primeiro, aí sim a gente consegue amar os outros. Se a gente ama primeiro outra pessoa acima da gente, não é amor, é uma idolatria. Sim. Então a gente precisa primeiro amar a gente, ser a gente, cultivar isso, a nossa essência, para depois conseguir ajudar e servir outras pessoas. Isso mesmo. Obrigada, Daiane. Muito obrigada. Foi, assim, muito esclarecedor, né? Toda a sua experiência, igual a Priscila falou. Valéria. Esse alto astral que contagia. A pessoa que a gente sempre quer ter perto da gente. Priscila, muito obrigada por estar aqui, por me convidar a fazer parte desse movimento. Eu acho que cada dia mais a gente tem que uma ajudar a outra. Exatamente. Não é mesmo? Eu que agradeço. E eu espero que vocês de casa tenham gostado da nossa participação aqui, da minha participação ao vivo com vocês aqui, a primeira vez participando do Bate-Papo ao vivo. E daqui a pouco tem a programação, seguindo aqui o programa, programação local da TV Sim, tem o meu programa também, tem os outros programas locais. Continue nos acompanhando e amanhã a gente vai participar desse evento que com certeza vai ser inesquecível. Sim. E você quiser entrar em contato com a Priscila, pode deixar o seu nome reservando a sua vaga para o próximo evento. Tá bom? Gente, muito obrigada. Até mais.